elétrons, então o polo positivo, que é o cátodo, sofre o quê? Redução. O polo negativo, que é o ânodo, vai sofrer o quê? Oxidação. Ou outro macetão bacana. Oxidação começa com o quê? Com vogal. E ânodo começa com o quê? Com vogal também. Então sempre é vogal com vogal e consoante com consoante. Cátodo, certo? O que é o cátodo? É o polo positivo, certo? Então sofre o quê? Redução. Vogal com vogal, consoante com consoante. Ânodo, oxidação, cátodo, redução. Guardaram? Agora, guarde o seguinte também. O polo negativo, né, o ânodo, não sofre oxidação. E oxidação o que é? Corrosão. O que acontece com essa placa? Ela vai corroer. Se ela vai corroer, o que acontece com a sua massa? Vai diminuir. Guardem isso. Já se na oxidação corrói, na redução vai o quê? Aumentar de massa. Entenderam? Gravaram? Então, vou finalizar. Polo positivo, pipoca. Pilha positivo, cátodo. Sofre redução, aumenta de massa. Oxidação, polo negativo, ânodo, diminui de massa. Guardaram isso? Beleza. Bom, vamos ver aqui na tela a montagem de uma pilha, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu peguei duas equações, tá? A de zinco e a de cobre, conhecida como pilha de Daniell. O zinco, ó, de mais 2 para 0, ele está recebendo 2 elétrons. Olha o potencial dele, menos 0,76 volts. Beleza? Isso é tabelado, não precisa se preocupar. O cobre de mais 2 está recebendo 2 elétrons, está virando cobre 0. E o potencial dele, mais 0,34 volts. Opa, vocês perceberam que nós temos 2 potenciais de redução? Sim. Pode acontecer uma reação, uma pilha funcionar com 2 potenciais de redução? Não pode. O que você vai ter que fazer com uma delas? Inverter. Mas lembra que eu falei para vocês que o somatório dessas reações sempre tem que dar positivo? O somatório das reações de oxirredução? Qual que você inverte, então? A de menor potencial. Então, fixa a de maior potencial e inverte a de menor potencial. Olha só, quem é que tem o menor potencial entre menos 0,76 e mais 0,34? Mais 0,34 é o maior potencial. Menos 0,76 é o menor potencial. Consequentemente, qual que vocês vão inverter? O de menor. Então, a equação de zinco deverá ser invertida. E ao inverter essa equação, o que acontece com o sinal de menos 0,76 fica mais 0,76. Se você somar essa equação, ó, invertendo a de zinco, ficou um potencial de mais 0,76. E a de cobre permanece com a mesma, ó, mais 0,34. Se você somar as duas equações, cortando os elétrons porque eles estão em lados opostos, você pode cortar uma equação matemática, ficou o quê? Cobre mais 2, mais zinco 0, formando cobre 0, mais zinco mais 2. E olha o nosso potencial aqui, ó, mais 1,10 volts. Deu positivo? Deu. É pilha? É. É espontâneo? É. Aqui nós temos uma montagem de uma pilha, tá? Se vocês lembrarem um pouquinho, nós tínhamos duas reações de redução, o zinco e o cobre. Só que a de zinco nós invertemos. Então, se ela era de redução, como você inverteu, ela passa a sofrer o quê? Oxidação. E quem sofre oxidação é quem? O ânodo. Olha aqui, ó, o zinco é o ânodo da nossa pilha, porque ele está perdendo elétrons, é o polo quê? Negativo. Já o cobre está sofrendo redução, vai ser o cátodo, vai receber os elétrons e é o polo positivo. Então, outra expressão que vocês podem estar olhando também aqui, ó, é que esta placa de zinco, com o passar do tempo, o que vai acontecer com ela? Ela vai corroer, porque ela está sofrendo oxidação. Já a placa de cobre, ela vai aumentar de massa. Por quê? Porque ela está sofrendo redução. Então fica fácil você entender uma pilha, né? Entender quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. Vamos fazer agora, na prática, esta pilha? Bom, pessoal, aqui nós temos alguns equipamentos, algumas soluções e algumas placas para montagem de uma pilha de Daniell, que é de zinco e de cobre. Aqui nós temos uma solução de sulfato de cobre, 2. E aqui uma solução de sulfato de zinco, beleza? Duas plaquetinhas, uma plaquinha de cobre e aqui uma placa de zinco, joia? Também temos um tubo na forma de U, que nós temos aqui dentro uma solução de cloreto de potássio, com 2 chumacinhos aqui para formar a nossa ponte salina. Para que serve a ponte salina? Para migrar os íons, já visto na aula de funções. Aqui nós também temos um voltímetro para medir a DDP desta pilha zinco e cobre e uma calculadora
que nós vamos ver se essa calculadora poderá ser ligada com a DDP que essa pilha vai gerar. Bom, vamos colocar aqui os dois recipientes próximos um ao outro, tá? Mergulhar uma placa de cobre em uma solução de sulfato de cobre e uma placa de zinco em uma solução de sulfato de zinco. Joia? Com o voltímetro, nós vamos medir a nossa DDP. Interligamos. Se você observar, o potencial desta pilha, 0. Então, professor, não funcionou? Não, é que nós esquecemos do quê? Da nossa ponte salina. O que ela faz? Ela que faz a condução de corrente. Se você mergulhar esta ponte salina, o que vai acontecer? Você vai ter, dentro de instantes, a condução deste processo. Então, temos aqui agora a medição desta pilha. Lembra que na teoria o potencial desta pilha zinco-cobre deu 1,10 volts? Portanto, pelo voltímetro, qual que foi a nossa voltagem? 1,10 volts. Então, através de um experimento simples, nós podemos determinar esta geração de energia. Vamos ver se essa calculadora vai ligar, ok? Então, vamos conectar o eletrodo em uma das extremidades, polo positivo, polo negativo, e vamos ver se ela liga. Ligou. Então, nós podemos observar que a diferença de potencial da lâmina de zinco com a de cobre conseguiu ligar essa calculadora. Beleza? Simples, uma experiência simples e mostrando que nós podemos obter essas baterias, essas pilhas do nosso dia a dia. Outro assunto dentro da eletroquímica é a eletrólise. Como eu já havia comentado, a eletrólise é o contrário da pilha. Então, se na pilha o positivo é o cátodo, a eletrólise é o contrário, então quer dizer que na pilha o positivo é o cátodo, na eletrólise o positivo vai ser quem? O ânodo. Mas só que o seguinte, cuidado, hein? Continua sendo vogal com vogal e consoante com consoante. Lembra do esqueminha? Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Então, na eletrólise é um pouquinho mais complicadinho. Tá? Vamos tentar bolar uma eletrólise qualquer aí. Se você observar aí nessa figura, nós temos aqui o cátodo, certo? E nós temos o ânodo. Ó, notem, ó, o polo positivo desta eletrólise é o ânodo. E ele está sofrendo o quê? Oxidação. Já o cátodo é o polo quê? Negativo, que é o contrário da pilha. Certo? Só que é o seguinte, na eletrólise você tem que trabalhar com o quê? Com íons. Então você pega uma substância qualquer, um sal qualquer, um ácido qualquer, e você vai fazer o quê? A dissociação dele, formando o quê? Íons. E estes íons que estão em solução, nesse caso aqui representado pelo mais, que é o cátion, e esse menos, que é o ânion. Porque nós vimos lá em funções que quando você separa uma substância e quebra uma substância, ela se transforma em o quê? Em íons, que fazem a condução de corrente elétrica, já visto no experimento de pilhas também. Agora, o íon positivo vai para o polo negativo, que é o cátodo, e o íon negativo vai para o polo positivo, que é o ânodo. Beleza? Então, desse contexto, você tem que lembrar de alguns conceitos. Aí que vem a parte mais complicada, saber quais são as substâncias que se formam. Joia? Mas dentro da eletrólise, o mais importante é você saber quem que é o polo positivo, quem que é o polo negativo, que é o inverso lá da pilha. Olhando a figura, nós podemos bolar um exemplo sobre uma eletrólise. Só que antes de a gente bolar esse exemplo, nós temos que saber a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. O que é ígnea? Significa fundir. Você vai derreter a amostra. Mas quando você derrete a amostra, você transforma ela em o quê? Em íons. E nós temos aquosa, água. Beleza? Quando você faz a eletrólise da água, você também transforma em íons, já visto em pH, íon H+, íon OH-. Aí que vem o detalhe. Quando o íon H+, que é o íon positivo, for para o polo negativo, o que vai acontecer com ele? Ele vai virar gás hidrogênio, que é o H2. Já o OH-, que é o ânion, quando for para o polo positivo, o que o OH- vai virar? Vai virar oxigênio molecular, o O2. Aí que daí tem a eletrólise da água. A eletrólise da água, quando você coloca uma